Olá, um bom dia para você. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão. Estamos refletindo sobre os 5 passos para melhor compreender a Bíblia. Já vimos que o ouvir a palavra de Deus, que está analogicamente, fizemos esta comparação no nosso dedo mindinho. Hoje vamos ver o ler a palavra de Deus, seria o dedo anelar. Depois veremos o dedo médio, que é estudar a palavra de Deus, depois memorizar e depois meditar. 5 passos que vai lhe ajudar você a ter uma compreensão melhor sobre a palavra de Deus. E quando nós temos uma melhor compreensão, nós temos mais revelações desta palavra viva. Então, nós já vimos que somente ouvir a palavra de Deus, nós absorvemos muito pouco. 90% nós perdemos. Porque estamos só ouvindo e a nossa mente divaga muito e sai de repente do culto, viaja para outro lugar, pensa em outros problemas. Mas já dissemos também que se nós associarmos, por exemplo, anotações quando estamos ouvindo, você está mantendo mais a sua atenção naquilo que você está ouvindo e você vai ter uma capacidade de absorção maior. Mas não basta só ouvir a palavra, nós temos também que ler a palavra, que é o que nós vamos refletir hoje sobre este ponto. Então, ler a palavra de Deus tem muito proveito quando essa leitura é acompanhada dos outros dedos da nossa mão. É acompanhada do estudo, é acompanhada da memorização, é acompanhada da meditação. Então, ler a palavra com esse espírito, não somente de fazer uma leitura, mas de agregar esses próximos passos que nós veremos a seguir, faz com que nós nos apropriemos melhor desta palavra. Esta palavra fica mais impregnada no nosso coração. Então, quando só ouvimos, nós podemos esquecer 90%, quando lemos, nós já temos uma absorção maior. Nós podemos considerar que nós podemos esquecer de 60% a 80%. Então, o que nós devemos fazer para reter na nossa mente, no nosso coração, aquela leitura que nós estamos fazendo? Então, vamos ver algumas sugestões práticas. E essas sugestões práticas vai tornar essa leitura mais viva, mais proveitosa para você. Podemos já considerar o seguinte: se você ama a Deus, você guardará suas palavras. Quando nós amamos alguém e ouvimos um conselho daquela pessoa, nós não guardamos este conselho porque nós amamos aquela pessoa, nós confiamos naquela pessoa. Da mesma forma, acontece na nossa relação com Deus. Veja o que está em 1 João 5, versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando é que nós reconhecemos isso? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, o amor, para você demonstrar o amor sobre algo, sobre alguém, tem que haver uma prática, tem que haver ações práticas, não pode ser só da boca para fora. Então, quando nós amamos a Deus, na prática nós vamos procurar guardar as suas palavras. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Eles não são penosos quando nós já temos um Cristo em nós. É esse Cristo que está em nós, é que vai cumprir aquele mandamento. Porque para a nossa natureza carnal, os mandamentos são penosos. Então, se torne um amante da palavra de Deus.
Leia a palavra de Deus não por uma obrigação, mas porque você ama a Deus e você ama a verdade que está nesta palavra. E se você guarda e obedece a palavra do Senhor, obedecer no sentido de colocar em prática, você vai receber o fluir do amor de Deus. E esse fluir vai lhe capacitar a amar as pessoas. Porque você tem sempre que ter em mente que a nossa natureza carnal, ela não está preocupada em amar ninguém, em ajudar ninguém. Ela só pensa em si próprio. Mas quando nós experimentamos a palavra de Deus, somos amantes da palavra de Deus, guardamos esta palavra e obedecemos a ela, vem um fluir do Senhor, um fluir do Espírito Santo na nossa vida. É esse fluir que vai nos capacitar a amar as pessoas. Então, a motivação com que você busca conhecer a palavra, seja quando a ouve ou quando a lê, vai fazer uma grande diferença. A sua motivação vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Se você busca esta palavra por amor, você vai encontrar a Cristo e Ele vai se revelar a você através desta palavra. Então, o seu objetivo ao ler a Bíblia não deve ser para obter informações, nem o conhecimento da letra morta. Em 2 Coríntios 3,6, nós lemos o seguinte: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra morta, mas do Espírito, porque a letra morta, ela mata as pessoas, mas o Espírito vivifica. Então é esse fluir do Espírito Santo em você. Quando você lê a palavra de Deus por amor, sendo um amante da palavra e não por uma obrigação. Quando você lê por amor, você vai receber esse fluir do Espírito Santo. E esta palavra que você está lendo, esta letra morta, será vivificada pelo Espírito Santo. Não leia também a Bíblia por uma mera curiosidade. Abra o seu coração para você poder ser transformado por essa palavra que você está lendo. Muitas vezes somos curiosos, né? Lemos a Bíblia como um livro histórico, com uma curiosidade humana, mas você tem que ler com seu coração aberto. Faça uma oração antes de ler. Peça para que o Senhor abra a sua mente, abra o seu coração, se revele a você. Em João 15, de 1 a 3, veja o que é que está escrito, o que é que Jesus deixou aqui registrado. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e lança fora. Se você não está dando fruto, pode acontecer isso com você. Mas aquele que dá o fruto é limpo, passa por uma limpeza, que são as tribulações, que é o sofrimento. E através desta limpeza, nós começamos a dar mais frutos. E ele ainda diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja como a palavra nos limpa. Simbolicamente podemos entender a palavra como a água que nos limpa, que nos purifica, quando nós estamos com o coração aberto, lendo por amor. E esta limpeza fará com que nós possamos dar mais frutos do que temos dado até agora.
Em João 14, 23 e 24, Jesus disse o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu sei que você ama a Jesus, porque você já está nesse caminho, você já tem experimentado muitas bênçãos, muitas maravilhas na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Eu sei que você ama. Mas é bom nós ficarmos atentos a isso que está em João 14, 23 e 24. Se alguém me ama, diz Jesus, guardará a minha palavra. Então seja diligente. A palavra que você está ouvindo, que tocou o seu coração, é para você guardar esta palavra e andar nesta palavra. E Jesus ainda disse: se você me ama, o meu Pai também lhe amará e viveremos para ele. E ele, juntamente comigo, o Pai, juntamente com o Filho, fará morada em nós. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Veja o ímpio. Ele ignora Jesus, ele não foi tocado por Jesus, então ele não guarda as palavras de Jesus, ele não guarda os mandamentos de Jesus, ele vive cometendo iniquidade, delitos. Então Jesus disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E ele ainda acrescenta: a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus aí está como o enviado do Pai, e ele nunca usurpou o lugar do Pai. Ele sempre fez questão de dizer que tudo que ele fazia era através do Pai, a sua unidade era plena com o Pai, as palavras dele não eram dele, eram do Pai. Então nós temos que ter muito cuidado para guardarmos a palavra que nós temos ouvido e que tocou profundamente no nosso coração, porque aquela palavra era para você começar a ter ações práticas em cima daquela palavra que você ouviu e foi tocado. Em João 5, 39 e 40, nós lemos ainda uma recomendação. Jesus falando: examinais as Escrituras, porque vós cuidais, vós achais ter nelas a vida eterna. E são elas sim que testificam de mim. Jesus estava falando. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês estão limitados na letra morta. É importante conhecer a letra, porque a letra, a palavra que está escrita na Bíblia, está testificando de Jesus. Mas nós precisamos ir a Ele, desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus, para que essa palavra se torne uma palavra viva. Então veja como a nossa leitura deve ter todo esse cuidado, para que nós possamos ter uma leitura frutífera para nós. Quando nós lemos com essa intenção de não somente ficar examinando a letra morta, mas buscando uma intimidade com Jesus, para que Ele nos revele aquela letra morta, nós vamos conhecendo a Jesus, conhecendo ao Pai, porque quem conhece a Jesus conhece o Pai, de uma forma progressiva, gradual, através da sua palavra. E nesse conhecimento, nessa intimidade, através da palavra, nós chegamos a Jesus, que é a palavra viva, nós começamos a ser transformados na imagem e na semelhança do nosso Criador. A palavra começa a ser um espelho para nós. Você olha, você tem a revelação de Jesus através daquela palavra que ele vivificou no seu coração, e você começa a ser transformado. Um outro ponto importante é o armazenamento desta palavra em nós. E veja o que nós lemos em Colossenses 3,
16. Recomendação do apóstolo Paulo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Ou seja, essa palavra que nós estamos armazenando no nosso coração, ela está nos ensinando. Nós estamos admoestando e ensinando também uns aos outros, porque como um corpo, nós não podemos viver isoladamente. Nós precisamos do nosso irmão. Nós precisamos estar em uma igreja congregando para termos esta comunhão com o corpo. E a palavra que está sendo armazenada ricamente em cada um dos membros deste corpo vai nos ajudar um ao outro a crescermos neste conhecimento de Cristo. E ele ainda diz que esta palavra nós devemos admoestar-nos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, sempre cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então veja como é importante armazenarmos a palavra de Deus em nós. Estarmos em comunhão com o corpo de Cristo para termos esta troca, este complemento. Você dá ao outro o que você recebeu, você recebe do seu irmão aquilo que ele recebeu do Senhor. E sendo assim, o corpo de Cristo vai sendo agraciado pela palavra de Deus. A igreja de Cristo vai sendo edificada, vai tomando uma dimensão espiritual muito maior. E aí o poder de Deus começa a agir na igreja. Não queira viver isolado, achando que você e Cristo é suficiente. Não, ele criou um corpo. Ele criou um corpo para nós aprendermos a nos relacionar, para nós aprendermos a amar um ao outro, para nós recebermos do outro aquilo que ele ainda não revelou para você, mas revelou ao seu irmão, para você poder dar também ao outro aquilo que você já recebeu como revelação, como palavra viva. Lembre, a palavra viva é a palavra vivificada pelo Espírito Santo quando estamos lendo as Escrituras. É importante ler, é importante meditar, mas tem que haver a vivificação do Espírito Santo, senão não servirá para nada. Um outro conselho importante e que ajuda também na retenção dessa palavra em nós é nós lermos em voz alta. Porque quando você está lendo em voz alta, por exemplo, você está lá no seu canto secreto, no seu quarto, naquele momento que você separou para ler a palavra de Deus. Se você ler em voz alta, você vai ler, você vai ouvir a sua voz. Então você vai ter um nível de assimilação muito maior do que simplesmente se você estiver lendo sem estar em voz alta, sem estar lendo em voz alta. Então essa é uma dica importante, muito boa, muito eficaz. Quando você puder ler em voz alta, leia em voz alta, porque você vai ler e você vai ouvir, você já vai usar este passo que nós vimos anteriormente e este passo que é o ler a palavra, o ouvir a palavra, o ler a palavra. Você pode ouvir de outro, você pode ouvir de um ministro, você pode ouvir de um irmão, da pregação de um irmão. Aqui você está ouvindo de você mesma, você está lendo e você está ouvindo de você mesma. E quando nós falamos, sabe o que acontece? O Senhor vai revelando coisas
muito maiores do que se nós simplesmente estamos lendo de uma forma silenciosa. Isso vale também para os estudantes, né, quando estão na sua caminhada estudantil, crianças, adolescentes, adultos. Quando nós lemos em voz alta, nós temos uma capacidade de absorção muito maior. Então, deseje ser um celeiro da palavra viva de Deus. O celeiro armazena os grãos. Esses grãos depois são convertidos em alimento. E esse alimento vai trazer vida àqueles que a consomem. Então, deseje ser um celeiro de Deus, um celeiro da palavra viva, para que você possa contribuir para edificar o corpo de Cristo e alimentar muitos famintos que estão ao seu redor. E tenha certeza que Deus será glorificado em sua vida por essa atitude. Um outro ponto, isso é o último ponto, é que você seja obediente à palavra que você recebeu. Quando o Espírito Santo vivificar uma palavra em seu coração, se deleite, se alegre, mas principalmente ande nesta palavra. Porque quando nós recebemos esta vida através de uma palavra que nós estamos ouvindo ou estamos lendo, essa palavra é viva no nosso coração. Nós experimentamos algo novo. Nós temos também que ser obedientes àquela palavra que está sendo vivificada em nós. Nós precisamos andar naquela palavra. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele é seguidor obediente das práticas e dos ensinos do seu mestre. Então, é muito importante esta atitude de querer andar na palavra que foi vivificada em você. Mesmo que seja uma palavra que vai lhe trazer até alguma tribulação, algum sofrimento, que você passe alguma vergonha, porque você vai andar muitas vezes naquilo que o mundo considera desprezível, mas como um discípulo e seguidor de Jesus, nós temos que andar naquela palavra que foi vivificada em nós e nós seremos recompensados. Jesus andou em toda a palavra. E depois houve muito sofrimento, houve perseguição, houve açoites, mas depois ele foi recompensado pela ressurreição. Então nós precisamos andar na palavra que está sendo vivificada em nosso coração. Esta vida vem do Espírito Santo que tocou em você. E você, como discípulo obediente, tem a obrigação de andar nessa palavra. Isaías 30, 21, nós lemos o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Sem vos desviardes, andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então temos que ser fiéis naquela palavra que foi vivificada em nosso coração. Sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vamos concluir lendo o seguinte: uma recomendação para você. Leia a palavra de Deus de forma sistemática, ou seja, adote um sistema e de forma contínua. Não leia assim uma vez na semana ou só no domingo quando vai ao culto. Não, tem que ser contínua, dia a dia. Alguns preferem ler lendo o calendário, seguindo o calendário bíblico, que é inclusive distribuído nas igrejas, e encontramos também nas Bíblias sugestões de calendário bíblico. Outros preferem ler por livros, pega um livro, analisa aquele livro, estuda aquele livro. E às vezes o próprio Espírito Santo
nos dirige a alguma passagem, algum versículo, porque Ele quer nos falar algo. Ele pode estar querendo vivificar aquele versículo, aquela palavra, na sua vida naquele momento. Então, fique atento também à direção do Espírito Santo. Agora, é importante que nós não leiamos a Bíblia por obrigação, mas que nós possamos desenvolver o desejo de ler a Bíblia, o prazer de ler a Bíblia, como se fosse um alimento diário, assim como é um alimento natural que nós comemos todos os dias, 3 vezes ao dia, às vezes mais de 3 vezes até, e que nutre o nosso corpo. Quando nós lemos a Bíblia de uma forma prazerosa, desejamos estar lendo de uma forma contínua, o nosso espírito está sendo alimentado. E quando o nosso espírito está sendo alimentado, nós passamos a ter mais discernimento para decidirmos melhor as demandas do dia a dia, para vencermos as batalhas que estamos enfrentando nessa leitura contínua, prazerosa, sistemática da Bíblia. Nós vamos encontrar chaves para enfrentar as batalhas que estão diante de nós, que estão nos angustiando, que às vezes nos deprimem. Leia prazerosamente a Bíblia e Deus vai se revelar a você e vai lhe mostrar a melhor forma de você agir com aquela situação. E quando nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, acontece até uma coisa interessante, o nosso corpo perde a fome do alimento natural. Porque a palavra de Deus, ela nos sacia de uma forma inteira, integral. Então, vimos hoje o segundo passo, ler a palavra de Deus. Ouça esse vídeo, medite, siga as orientações. Não leia como uma forma mecânica de leitura, mas leia sentindo prazer, desejando conhecer ao Senhor e desejando que Ele se revele a você através desta leitura. Um bom domingo para você, que você seja abençoado na sua leitura bíblica e mova a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge também, para ter esta prática no dia a dia, de uma forma sistemática e de uma forma contínua. Muito obrigado pela sua audiência, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, você vai abençoar muitas pessoas. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!